O escritor lavrense Giovanni Nemet Torres lançou o livro sobre a história do município. História Geral de Lavras. Confira a entrevista com o escritor. Eu converso com o historiador lavrense Giovanni Nemet Torres, que recentemente lançou um livro sobre a história de Lavras. Eu queria que você falasse inicialmente sobre a importância desse livro, né, para a história e a importância da história para o livro. Então, esse livro foi um trabalho muito interessante de fazer. Eu busquei muitas informações que eram de conhecimento restrito da população lavrense. Aliás, que desconhecido da população, era mais acessível aos universitários, aos congressos de historiadores. Então, eu busquei várias informações inéditas e resolvi pôr isso em livro para justamente que as pessoas devem conhecer a história do lugar que elas vivem. Fala um pouquinho sobre essa vontade de descobrir cada vez mais sobre a história de Lavras. Bom, é muito interessante quando a gente estuda a história, porque a história é aquilo que nós vivemos e aquilo que nós somos, tudo isso vem de algum lugar. Esse passado é justamente aquilo que o historiador busca. E é muito importante a gente conhecer a história do lugar que a gente vive, para ter uma identidade maior e justamente cuidar mais da nossa cidade. E nessas pesquisas, e até muitas curiosidades que vai descobrindo, eu descobri até que a minha família já mora aqui desde a fundação, já há quase 300 anos. Mas não só a minha família, mas milhares de pessoas também já têm nessa situação. Então, estamos aqui há séculos, e o que nossos ancestrais fizeram, o que nós estamos fazendo, o que nós vamos deixar para o futuro. Todas essas questões passam pela história, porque a história trabalha justamente a questão do tempo. Você tem um trabalho importante no site, né? Que você vai escrevendo, vai descobrindo, vai, né, produzindo. Qual que é a importância desse site na confecção dos livros? O site ele tem duas finalidades. A primeira é ajudar os professores das escolas lavrenses, sempre que tem alguma pesquisa, alguma informação, é o local mais acessível. A pessoa entrar no site, vai lá e pesquisa. E outro, também o uso do site, alguns livros que eu escrevi, eles são e-books, são livros eletrônicos que as pessoas podem entrar no site e fazer o download ou leitura gratuita deles. Vamos falar sobre o conteúdo do livro, né? Você falou que tem curiosidades que a maioria da população não conhece sobre a história de Lavras. Uma curiosidade que o livro traz, nunca ninguém fez uma pesquisa sobre a pré-história do nosso território. Esse livro traz as primeiras informações sobre os índios que aqui moravam, e uma tese que eu levanto é que os índios que estavam aqui, mais ou menos em 1200, já tinham 800 anos atrás, já tinha uma tribo aqui na nossa região. E quando foi 1600, por aí, uns bandeirantes pegaram esses índios e levaram todos para São Paulo. Essa é uma informação inédita que eu, pelos estudos, eu pude apurar. Outra informação também que as pessoas acharam muito curiosa, aqui em Lavras teve uma passagem da Inquisição, que é aquele tribunal que tinha na igreja no passado, e os inquisidores que aqui vieram, eles foram tentar descobrir coisas que as pessoas faziam que era contrária à doutrina da igreja. E a maior parte das punições era ligado ao concubinato, que eram pessoas que tinham relacionamento que não era reconhecido pela igreja, não eram casados. Queria que você falasse um pouco sobre o valor, né, cultural da influência estrangeira dos americanos, do Gamo, na nossa cultura. Esse título, esse lema de Lavras, Cidade dos Ipês das Escolas, foi determinado por um jornalista que chamava Jorge Duarte. Ele fez um texto nos anos 40 com esse nome. Mas por que ele fez isso? Porque, justamente na infância dele, Lavras teve um grande momento de transformação na educação. Foram criadas novas escolas, no caso, teve o Gammon, teve o Lourdes, teve o Firmino Costa, eram escolas novas que estão sendo criadas e traziam muitas pessoas de fora. Tanto os missionários americanos, eles vinham para cá para trazer novas culturas, e também mesmo estudantes de várias partes do Brasil vinham para cá. E então Lavras se tornou um polo cultural e educacional. Nesse sentido, ele, lembrando da reminiscência da infância dele, ele considerava a importância da educação e era tão grande que Lavras ganhou esse título, Cidade dos Ipês e das Escolas. Eu estou conversando com o historiador Giovanni Nemet
Torres, né, que é um apaixonado pela história de Lavras, né? Ele é formado em História, trabalha no SEDET, né, também na Casa da Cultura, e tem essa colaboração muito expressiva para a cultura de Lavras. Giovanni, fala um pouquinho também sobre as informações antigas, né, iniciais, que você tem sobre essa casa aqui na qual nós estamos gravando agora, que é a Câmara Municipal de Lavras. A Câmara de Lavras, ela foi... O município de Lavras é 13 de outubro de 1831, que é o aniversário do município. A Câmara é 14 de agosto de 1832. Esse pequeno intervalo foi justamente o período que foi organizado a Câmara, que até então Lavras era um distrito de São João del Rei. E quando veio a formação da Câmara, veio o ouvidor Bustamante, ele era uma pessoa da coroa, veio oficializar isso. Todo esse cerimonial ele aconteceu onde era hoje a Praça Municipal. Naquela época foi colocado um pelourinho, que o pelourinho era o símbolo da coroa de jurisdição do local. Da mesma forma que hoje a gente tem a TV Câmara, que transmite as informações, naquela época não tinha TV. Então, qual que era a forma que as pessoas usavam para se comunicar? Era justamente o pelourinho, onde vinha um arauto, ele contava as notícias de interesse da sociedade. Esse pelourinho existia onde é a praça, perto da Igreja do Rosário. Você já tem novos temas para investigar? Como é que está? Tem novos livros por aí? Bom, esse livro que eu escrevi é História Geral de Lavras, volume 1. Vai ter o volume 2. Então, tem mais pesquisas pela frente. Como é que está? Eu sei que está muito boa, mas eu queria que você falasse da sua impressão sobre o retorno que as pessoas, né, estão passando sobre o livro. As pessoas que estão começando a ler o livro estão achando muito surpreendente a quantidade de informações que ele tem. O livro tem muitas fotos também, e são coisas boas de conhecer. Tem muitas pessoas que gostaram muito das descobertas da história antiga da cidade, e isso que importa, a pessoa leu a história e conheceu o lugar que ela está vivendo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, antes de a gente terminar, sobre a presença dos italianos aqui. Como é que foi que se deu? Você tem essa informação? Os italianos eles vieram para a nossa região justamente após a abolição da escravatura. Naquela época, tinha aquela ideia de mudar o trabalho que tinha nas fazendas. Para atender a demanda das fazendas, então, a coroa chamava pessoas que viviam em outros países. No caso, os italianos eles vieram para cá a partir de 1888. Primeiro trabalharam na agricultura, mas logo em seguida, a geração seguinte já estava estabelecida na cidade. Muitos eram profissionais liberais. Eles não tinham as terras, então eles tinham conhecimento e foram profissionais, advogados, médicos, professores. E é uma parcela importante da nossa sociedade. Os italianos, também os libaneses, os portugueses, os franceses e os americanos são a base dos imigrantes que aqui tiveram. Ok, muito obrigado. Em breve nós estaremos em contato. A TV Câmara está à disposição para você passar suas informações tão importantes para os arquivos e para melhorar a nossa vida, porque quem conhece de onde veio sabe para onde quer ir, não é isso? Eu volto ao estúdio agora aqui na TV Câmara.